Gravando. Bom dia a todos e todas. Iniciaremos a sessão de julgamento da Quarta Câmara Julgadora do dia 10 de junho de 2026, são 8 horas e 39 minutos. Sejam todos bem-vindos. Hoje temos aqui o doutor Fábio, substituindo o doutor Paulo, que não está presente. Então, seja bem-vindo, doutor Fábio, doutor Argos. Bom dia, doutor Zuli, bom dia. Bom dia também, Osvaldo. E doutor Felipe, substituindo também a doutora Luciana, nossa representante fiscal. Vamos dar início pelo o auto de infração, então, o caso do auto 5024684, que é o Magazine Torra Torra. O doutor Zuli é o relator. Temos aqui presente o doutor Silvio, para fazer a sua sustentação oral. Então, vamos iniciar por esse, é um recurso ordinário. Então, eu passo a palavra ao doutor Zuli para fazer um breve relato do caso, e depois passamos, então, a palavra para o advogado fazer a sua sustentação oral por 15 minutos. Então, doutor Zuli, por favor, com a palavra. Então, já sabemos que a sua câmera não está funcionando, só para deixar aqui, a sua câmera não está funcionando, só para deixar aqui registrado que o doutor Zuli vai fazer aqui esse relato, mas estaremos só no áudio com o doutor Zuli. Então, com a palavra, por favor. Bom dia a todos, espero que todos bem. Vou dizer que eu levei um susto semana passada, né, porque deu um probleminha, eu fui ao hospital na terça-feira e o médico falou, é para internar já, e fiquei internado até quinta. Mas estamos aqui de volta, tentando, ainda não está 100%, mas chegamos lá. Ainda vou ter que fazer uma cirurgia daqui a um mês, mais ou menos, ou coisa parecida. E precisa passar a infecção e precisa desinflamar o que inflamou. Muito bem. Primeira acusação aqui do Magazine Torra Torra são infrações relativas ao crédito do imposto, porque o contribuinte acreditou-se devidamente no valor de X, tá, em junho de 18, em julho a novembro de 18, janeiro a maio de 19, tá, decorrente da escrituração de documentos fiscais nele referenciados relacionados à entrada no mercado de estabelecimento, sendo que estes documentos não atendem às condições do artigo 59, em seu parágrafo 1º, conforme se comprova pelas cópias dos documentos. Os documentos fiscais supracitados foram emitidos por Rinaldo e Ataias, com ficções limitada, com situação de inscrição estadual nulo. Tá? Efetivamente, é essa a única acusação. O contribuinte ingressa com substanciosa defesa, diz que é improcedente FAIN, reconhecimento da elegibilidade dos juros, enfim, tá? Traz outros argumentos, afastamento da aplicação dos juros abusivos, faz referência à multa, né? Que a multa é de 100, no valor de 100%, e traz alegações genéricas, diz que os documentos fiscais foram emitidos em período anterior, com terceiro de boa-fé, situação cadastral do CNPJ da emitente somente passou a constar da inapta em 27/10/23, muito tempo após a emissão dos documentos fiscais. Na fase de fiscalização, apresentou documentos, perdão, que comprovam a legitimidade das operações, notas fiscais de compra, arquivos XML, pedido, enfim. Então, traz muitas alegações, perfeito, as quais foram analisadas pelo culto julgador, né? Efetivamente mantida a acusação fiscal em primeira instância, o contribuinte ingressou com recurso ordinário, repete, traz outras, e diz que tem que ser dado provimento integral recurso ou convertido em diligência para que a fiscalização efetivamente faça a movimentação de estoque das mercadorias discriminativas nas notas fiscais. Requer ainda a juntada dos documentos complementares devendo comprovar o movimento de estoque. Diz, tá, cumprimento dos termos da Portaria CAT 95/2006, perfeito, e basicamente, dentre outros argumentos que traz, esses são os mais relevantes, e diz também dos efeitos da cassação da eficácia da inscrição estadual. Lembra o artigo 7 será cassada, seus incisos 1 e 2, eu não sei porque ele repulou aqui, por isso que eu estou
dando um espaço, tá? E assim por diante, né? Mas caso a Cefaz tivesse cumprido a legislação, notadamente as normas precisas na portaria 420 de 2006, teria dado ciência ao público em geral nas datas certas e tomando a providência determinadas na regulamentação, pois nos termos do artigo 15, o ato da presunção de ilegitimidade deveria, no prazo de 60 dias das omissões dos contribuintes, ter sido publicada, tá? Então, faz também essa referência, traz outros argumentos. Basicamente, eu acho que é isso, né? Todos já receberam meu voto, tá? E eu digo o seguinte, que aqui, neste ponto, tendo a representação fiscal se manifestado, o processo foi distribuído ao meu amigo Alexandre dos Santos Dias, tá? Sofreu um pouquinho comigo em Brasília há alguns dias, infrações relativas ao crédito de imposto, aí ele diz, ele descreve, né? E efetivamente ele veio e deu seu entendimento, tá? Em relação à acusação, perfeito? E caso queira apresentar uma defesa, e falando do cerceamento de defesa, veio preferência de Belmar, que manifestou-se, faltou o ar, não manifestou-se meu dedo, ainda estão em preferência. E eu vou dar aqui, olha, voto pela conversão do julgamento em diligência. Os autos foram convertidos em diligências. Andamento do feito foram os autos redistribuídos, remetidos em diligência, juntados os documentos de folhas 1103, tá? Diz o fisco e seguinte, sobre a diligência, trata-se de diligência determinada pelo TIC em atendimento ao despacho de folhas tal para juntar demonstrativo anexo do auto de infração, e ele esclarece o que foi feito, tá? A representação fiscal se manifestou, tá? Em razão do retorno da diligência, tá? E disse que o ilustre juiz Alexandre Santos Dias considerou a folha 1091 que haveria a referida omissão, porém poderia ser saneada de acordo com os artigos 13 e 14. Tá? Enfim, conclusões, não provimento do recurso, a recorrente peticionou, então traz aqui esclarecimentos. Esse é o meu relatório, tá? E eu concluo nesse momento esse relatório para abrir oportunidade à sustentação oral do ilustre patrono. O senhor tem 15 minutos para a sua sustentação oral. Sim, obrigada, doutor Zuli. Então, doutor Silvio, já gravei aqui a sua sustentação oral no sistema, né, que será realizada. Então, como o relator, né, disse, só tem 15 minutos para a sua sustentação oral. Podemos lhe ouvir. Perfeito. Muito obrigado, doutora Maria do Rosário, pela atenção. Bom dia a todos os presentes, em especial Oswaldo, por ter disponibilizado o link. Muito obrigado. Eu cumprimento o relator, mas eu peço licença só para complementar uma informação relevante em relação ao relatório. Esse processo, de fato, foi redistribuído por conta da mudança de mandato e alteração das câmaras. E, consequentemente, a gente está voltando para julgamento desse caso porque foi feita uma diligência onde o relator anterior havia reconhecido a nulidade, né, insanável desse processo em função de que o demonstrativo de constituição do crédito tributário não havia sido juntado, ou melhor, foi juntado um demonstrativo de constituição do crédito tributário de uma outra empresa. E aí isso não foi observado pelo julgamento de primeira instância, foi julgado, portanto, com a constituição do crédito tributário, com um demonstrativo de uma outra empresa, nada a ver com o processo, e aí, por voto de qualidade, o relator que havia reconhecido a nulidade foi vencido, e aí prevaleceu o posicionamento do presidente anterior da Câmara, e com isso foi feita, então, a diligência para tentar juntar o demonstrativo correto correspondente a essa empresa que teve a inscrição estadual cassada. Feita a diligência, juntada a documentação, volta agora para esta sessão de julgamento,
Porém, a nulidade deve ser reconhecida ainda e julgada por vossas senhorias. Por quê? Porque na medida em que o crédito tributário tem o demonstrativo de sua constituição juntado em segunda instância, há uma supressão de instância, porque a decisão recorrida, que é objeto deste recurso, portanto, este recurso é para recorrer da decisão de primeira instância. A primeira instância não apreciou esse demonstrativo de crédito tributário, fez um julgamento sem ter esse crédito tributário constituído com o devido demonstrativo da empresa correta. Então, essa nulidade continua nesse aspecto processual. Há uma supressão de instância que vossas senhorias deverão fazer juízo a respeito, porque a autoridade de primeira instância sequer teve conhecimento desse demonstrativo. E aí é um ponto importante que eu gostaria de destacar a vossas senhorias. Segundo aspecto é que, não sendo acatada a nulidade para que a autoridade de primeira instância possa fazer juízo, julgar, expedir uma nova decisão, e dessa decisão a parte possa recorrê-la novamente para a segunda instância, então, não acatada essa solicitação, eu gostaria de destacar que vossas senhorias deverão julgar o pedido de diligência que até o momento não foi deferido por diversas hipóteses, porque também, em função da nulidade ter sido declarada anterior, refeita a diligência para juntado demonstrativo, ficou para trás o pedido de diligência para a movimentação do estoque, para que a fiscalização faça essa movimentação de estoque. Diga-se de passagem, essa movimentação de estoque vem sendo solicitada desde a fiscalização. Por quê? Uma informação para vossas senhorias terem ideia do que se trata, essa empresa Magazine Torra Torra é uma empresa gigante, fatura mais de 2 bilhões de reais. Teve 17 autos de infração por 17 empresas pequenininhas que fornecem para ela. Como se sabe, o setor de tecidos, confecção, roupas, as gigantes como a Magazine Torra, elas compram cotidianamente de pequenas oficinas de diversos lugares do Brasil, notadamente, geralmente o Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, tem mais oficinas que fornecem isso. Em São Paulo também, região do interior. Então, pequenas oficinas. Dessas pequenas oficinas que geram esses problemas cotidianos de cassação de inscrição estadual, 17 delas eram fornecedores da Magazine Torra. Foram objeto do mesmo fiscal, da mesma fiscalização. Todos eles, nós acompanhamos a fiscalização, ofertamos para fazer a movimentação do estoque e a fiscalização simplesmente não fez para constatar que as mercadorias entraram, que as mercadorias foram transferidas, as notas fiscais de transferências com destaque do ICMS estão juntadas no processo, mostrando, portanto, que a Magazine Torra, se eventualmente o seu fornecedor não pagou esse imposto por qualquer outro motivo, Magazine Torra emitiu a nota fiscal de transferência do seu CD aqui de São Paulo para suas lojas com destaque do ICMS. Então, essa diligência é um pedido que eu reafirmo aqui para que vossas senhorias possam apreciar. E, por fim, natureza meramente informativa, desses 17 processos, dessas 17 autuações que estão tramitando, incluindo essa, temos 3 que já estão mais adiantadas e foram judicializadas. 3 sentenças favoráveis, sendo uma já com trânsito em julgado. A perícia está fazendo o quê? O trabalho que o auditor não fez. Movimentando o estoque, mostrando para o juiz que as mercadorias entraram e que tiveram as notas fiscais de transferências com destaque do imposto. Então, já temos 3 sentenças favoráveis, sendo uma já com trânsito em julgado. Essas são as informações dos destaques que gostaria de colocar para vossas senhorias, e acho que isso é suficiente para que vossas senhorias possam fazer um juízo a respeito. Eu agradeço pelo tempo, doutora Maria do Rosário, cumprimento a todos, como ex-colega que estive aí por 10 anos no TIT, e infelizmente na presidência do Argos eu acabei saindo, embora sou amigo dele de antiga data, por conta de mestrado e doutorado lá na região da PUC, mas eu deixei vocês aí, sei como o ambiente aí é conturbado, agitado, bastante volume, então é um prazer estar com vossas senhorias, cumprimento a todos, um bom julgamento e fico aqui à disposição para qualquer informação. Um bom dia. Então, muito obrigada, doutor Silvio, pela sua sustentação oral e passo a palavra ao doutor Zuli para o seu voto. Vamos lá. Meu voto Sim.
Eu vou dizer o seguinte, meu voto, eu estou dividindo aqui em três partes. Quanto àquela diligência do estoque, tá? Efetivamente, a diligência, antes de mais nada, perfeito, ela toca ao chamado livre de cometimento do juiz na forma do artigo 371 do CPC. Então, se o juiz estiver efetivamente convencido, eu não vejo que seja necessidade ou que efetivamente há de se fazer essa diligência, tá? Agora, sem dúvida nenhuma, aqui houve lá atrás, logo na lavratura do auto de infração, efetivamente a juntada de um demonstrativo equivocado. E isso, ao meu sentir, tá, gera um cerceamento de defesa. Lógico, o jogador examinou com base, ele não se apercebeu dessa juntada, com base em um demonstrativo correto. Tá? Então, o que que eu fiz? Lá em preliminares, eu disse que seria nula a decisão, devendo outra ser proferida, né? Eu estou pulando minha volta. E aí, a caso vencido nessa posição, aí sim, efetivamente, eu ingressaria no mérito, e aí no mérito eu acho que está demonstrado tudo, veio o novo demonstrativo, fica claro efetivamente que houve o crédito indevido. Então, assim, a minha conclusão seria essa. Assim, prefiro anular a decisão, anular a decisão de primeira instância, para que seja, né, para que outra seja proferida agora com base no novo demonstrativo. Só deixa eu corrigir meu dedo, ainda não está ruim, ainda está meio, tá, que eu tive um probleminha em dezembro. Assim, prefiro anular a decisão de primeira instância para que outra seja proferida, tá? É esse meu entendimento. Vencido nessa posição, então aí eu passaria ao exame do mérito, tá? Para que outra, faltou outra, seja proferida. Sem maiores delongas, é assim que eu voto. Ai, cadê meu filho? Tá? Não sei se querem mais alguma explicação, mas eu acho que para mim seria basicamente isso. Se todos concordarem com a nulidade, tá? Eu votamos pela nulidade. Caso contrário, se eu vencido na nulidade, nós passamos para o exame do mérito. Ok, doutor Zuli, estamos aqui É, aguardando o seu registro do Tom. voto, né? Os debates estão abertos, eu concordo com a nulidade, eu já deixo aqui, né, eu voto Uhum. nesse sentido, É. mas o doutor Felipe está se pronunciando, doutor Argos também, então vou dar a palavra ao doutor Felipe para alguma manifestação. Obrigado, presidente. Pode, por favor. Na verdade, assim, eu gostaria, com devida vênia ao entendimento do relator, eu gostaria só de compartilhar o entendimento até do Dr. Belmar, no voto que converteu em diligência, Sim, porque sim, o sim. primeiro voto do relator na ocasião, que era o Dr. Alexandre, ele entendia, na verdade, por anular todos os atos processuais até a intimação para ofertar a nova defesa, né? Porque ele entendeu que haveria uma contaminação nesse aspecto do auto de infração, o cerceamento de defesa, nesse sentido. E o doutor Belmar, ele pediu vista justamente para divergir desse ponto, porque o que ele se manifesta no sentido de que essa alegação não tinha sido feita pelo contribuinte em momento algum anterior. Na defesa do contribuinte, ele não trouxe isso aos autos, ele só trouxe em preliminar de recurso ordinário. Então, assim, não havia nem sequer como a decisão recorrida se manifestar sobre essa questão do demonstrativo. E, assim, era um demonstrativo de fato que corresponde a outro auto de infração lavrado contra o mesmo contribuinte, não é completamente estranho. De fato, não é sobre esse auto de infração, é outro, um desses 13, imagino que até o doutor Silva deve ter comentado, mas o que restou consignado na decisão, na verdade, foi que não havia
que se falaria nulidade, porque não havia prejuízo, já que sequer havia sido feita essa alegação em sede de defesa. Então, é só para deixar esse ponto, para trazer esse ponto para a Câmara para discussão. Obrigado, presidente. Sim. Obrigado, doutor fiz, Felipe. desculpe, Felipe, eu fiz efetivamente referência a esse voto transcrevi, inclusive, tá? do Belmar, né? Mas, na verdade, o que eu vejo é o seguinte, para mim, transcende esse fato, transcende a decisão recorrida e a nulidade, porque, efetivamente, o culto julgador ele analisou com base num demonstrativo equivocado. Eu não vejo, em razão da correção que houve, da diligência que aconteceu, tudo, com a juntada do novo documento, que efetivamente nós tenhamos desde o início uma nulidade, porque se assim eu for pensar, então o próprio auto poderia estar contaminado e ser nulo. Perfeito? Porque eu estou juntando um demonstrativo que, vou dizer assim, na palavra simples, não tem nada a ver com a realidade, porque é de outro contribuinte. Então, ele não está demonstrando efetivamente a acusação fiscal e nem cumprindo o 142. Então, o próprio lançamento seria nulo. Mas, efetivamente, tendo em vista tudo aquilo que aconteceu, a juntada, tudo, o que nós temos? Nós temos que isso foi transposto, ou seja, isso efetivamente foi saneado no meio do processo, perfeito? Só que o julgador de primeira instância não chegou a examinar esse novo, ou seja, esse verdadeiro e correto demonstrativo. Então, a nulidade parou nesse momento. Vindo o novo demonstrativo, efetivamente teria que se voltar atrás para que o julgador venha se manifestar. Foi esse o meu entendimento, minha visão. Porque se eu for pensar de forma diferente, efetivamente o próprio auto de infrações está contaminado. Os debates continuam. Doutor Argos quer se pronunciar? Presidente, bom dia, bom Inclusive, o dia. doutor Silvio pediu a palavra. Doutor Silvio, só um instante, nós estamos aqui, né, no debate, tá? Por favor. Vamos lá. Sim, doutor Argos. Cumprimento a todos, cumprimento ao presidente, aos colegas aqui, doutor Fábio, doutor Felipe também, sempre bem-vindos aqui na nossa Câmara. Cumprimento o patrono e aqueles que eventualmente nos assistam. Presidente, a minha posição pessoal é de que esse auto de infração é manifestamente nulo. Eu já antecipo aqui a minha posição. Porém, com o voto do doutor Zuli, me parece que está se saneando o processo. Então, vamos entender por superada a nulidade do auto de infração em si, admitindo-se que foi juntado o documento correto, como disse aqui o doutor Zuli, mas efetivamente eu sou obrigado, então, a concordar com ele de que o processo, assim saneado, assim entendido como correto, o novo documento, ele precisa ser apreciado pelo juízo de primeiro grau, que precisa dar outra decisão com base neste novo documento, e assim entendendo, está saneado. É uma solução possível, entendida aqui pelo relator, da qual, não se entendendo pela nulidade do AIN, é uma solução possível. Portanto, eu também antecipo que vou acompanhar o relator. Eu só pergunto se, ao longo do processo, talvez, se a senhora me permitir, perguntar para o patrono, doutor Silvio, se ao longo do processo restou algum documento, além, evidente, dessa correção, que não foi apreciado pelo juiz de primeiro grau. Porque se existiu algum documento que também não foi apreciado pelo juiz de primeiro grau, talvez, como sugestão, poderíamos indicar, olha, que nova decisão, que os autos retornem para a primeira instância, que nova decisão seja dada baseado ali no novo demonstrativo e também sejam apreciados documentos tais e quais. Não sei se o doutor Silvio tem essa informação precisa, se há algum documento que efetivamente foi ignorado pelo juízo de primeiro grau, para que não ocorra a mesma coisa. Não sei se a senhora me permitir, presidente. Sim, claro, claro, pois não. O senhor tem essa informação, doutor Silvio?
Então, obrigado pela oportunidade, doutor Argos, doutora Maria do Rosário. Aproveito para fazer a informação de que a sentença de primeira instância, ela não considerou a juntada da própria movimentação do estoque, porque como a gente pediu incansavelmente para o fiscal fazer essa movimentação, como ele não fez, a própria parte fez, nós fizemos a movimentação do estoque, demonstrando o inventário inicial, entradas, saídas, notas fiscais de transferências com destaque do ICMS, e isso não foi considerado na decisão de primeira instância. Quer dizer, se o fiscal não fez, nós fizemos, juntamos e pedimos para que fosse considerado, porque isso tem uma evidência para justificar se há realidade, se há veracidade na ocorrência da operação. Então, acho que esse aspecto, doutor Argos, seria relevante, se sim, a sentença até fazer um juízo. Se ela disser, achar que por bem não é convincente para ela, mas pelo menos ela apreciou essa prova. Eu concordo com Vossa Senhoria. E o segundo, do doutora Maria do Rosário, só para aproveitar e indicar para o doutor Felipe a questão de não ter manifestado, o doutor Felipe, exatamente porque, como nulidade, ela é matéria de direito público, pode ser alegada em qualquer instância e também, às vezes, detectada somente após a impugnação, como foi o caso, né? Então, infelizmente, uma vez detectada a nulidade em qualquer fase do processo, acredito que ela deve ser apreciada, porque tem espaço para ser alegada a qualquer instante. É isso só que eu gostaria de destacar, espero ter contribuído. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, doutor Silvio. Então, doutor Argos, mais Então, alguma presidente, eu não sei questão? se fica aí a sugestão para o relator e talvez colocar ali na sua decisão talvez uma pequena observação no sentido de que sejam apreciados os documentos, todos os documentos trazidos pela parte, especialmente esta correção de estoques, ou queira nomear, não sei se convém. Eu acredito que se o processo volta para o mesmo julgador, a tendência é que ele veja e dê uma nova decisão baseado ali no entendimento dele, que talvez não leve em consideração novamente os documentos que foram ali juntados pela parte, né? Então, não sei se convém ficar o critério aqui do relator, mas como sugestão, apenas talvez constar na decisão, com a apreciação dos documentos que deixaram de ser vistos ou que deixaram de ser levados em consideração quando da primeira decisão. É só uma sugestão, é mais uma precaução para que não se alegue eventual nulidade de uma nova decisão que não enfrente tais documentos, do que qualquer outra coisa, mas fica aí a critério do relator. Doutor Zuli, fica ao seu critério, mas com essa observação. Deixa eu abrir um negócio aqui, só deixa eu fechar, porque senão não vou conseguir acompanhar você. Ainda não cheguei. Numa determinada altura do meu voto, tá, antes de entrar na questão da nulidade, eu digo o seguinte, ainda prosseguindo no exame dos autos, que eu cheguei não ler por causa que eu quis simplificar. Observe que a interessada faz referência à necessidade da realização de diligência. Isto porque entende deixou de estar a conversão dos autos de diligência para comprovação de alegações. Foram realizadas as diligências que dispõem sobre o processo administrativo e decorrente do lançamento do fisco. Assim é que, de fato, o material probatório acostado nos autos pelo fisco que comprova a correção do legado praticada pela recorrente, entendemos que ser totalmente mantém o feito. Então, na verdade, efetivamente teve eu fiz referência a isso, ao livre convencimento do julgador, o que eu poderia aqui, dentro de eu falo aqui do 3, né? O que eu poderia efetivamente fazer, vamos dizer assim, assim prefiro, vou ter que voltar lá. Assim prefiro anular, deixa eu chegar aqui. A decisão de primeira instância, nossa, está pulando muito, né? A decisão de primeira instância né? Então, vamos colocar aqui alternativamente, para que
que seja, em primeira instância, anulada para que outra seja proferida. Neste sentido ainda, entendo, deva, veja bem, deva, antes de mais nada, encaminhado os autos ao e ao auditor para que venha a manifestar-se sobre o documento, os autos ao ilustre auditor, para que venha a manifestar-se sobre o documento juntado ao processo relativamente à movimentação de estoques, cabendo ainda ao culto julgador singular efetuar a análise de referidos documentos. Não pulo. Efetuar a análise dos referidos documentos, ou seja, movimentação de estoque e manifestação do senhor auditor. Em razão da juntada desta movimentação de estoque. Eu acho que todos me conhecem há 30 anos. Eu vou ser sincero, tá? Eu não daria, até fazendo referência, e lembrando o doutor Felipe também, veja, essa movimentação de estoque, se eu considerar acusação fiscal, tá, não importa se entrou ou não entrou mercadoria, a questão aqui é de crédito indevido, documento inidôneo, e que a empresa que emitiu as notas fiscais é irregular. Então, eu até posso demonstrar, entrou a mercadoria segundo a movimentação de estoque, mas ele é uma análise que, efetivamente, ela transcende a análise da acusação fiscal. Tá? Mas eu acrescento aqui só para não dizer que efetivamente deixou de fazer isso. Então, o auditor vai manifestar-se, ele poderá manifestar-se, inclusive nesse sentido, né, de que efetivamente não importa essa movimentação de estoque, porque mesmo que comprovada a entrada na mercadoria no estabelecimento, efetivamente, isso não impacta a acusação principal, que é crédito indevido documento inidôneo. Entrou a mercadoria, tudo bem, até não se nega. E eu tinha, antigamente, muita importância em relação a isso. Acusação com entrada de mercadoria e sem entrada de mercadoria. Isso mudou de anos para cá. Acho que até o doutor Silvio falou que estaria há 10 anos no TIT, tá? Até mais ou menos na época da sua entrada, não se falava mais exatamente nessa circunstância, na entrada ou não da mercadoria no estabelecimento. Eu acrescento, mas, sinceramente, eu acho despicido. Doutor Felipe, eu acho que, assim, né, vou me manifestar, mas eu passo a palavra para o doutor Felipe, que, assim, complica um pouco o voto no sentido, assim, nós estamos anulando a decisão
né, de primeira instância. Então, o dispositivo e aqui o registro é a anulação da decisão anterior. A diligência seria outra coisa, né? Eu acho que não vai dar certo aqui, nem no sistema, nem em nada. Eu tiraria essa parte, mas eu vou passar, porque assim, a gente anula, aí voltou, mas como é que vai para a diligência? Eu sei que o sistema também não vai entender, não vai antes para uma diligência. Talvez, né? Então, assim, é só para colocar essa questão que anulou, vai ser apreciado tudo, né? Mas, doutor Felipe, por favor, vamos ver se a gente consegue aqui chegar a essa solução. Ô, presidente, então, justamente, eu me manifestar justamente nesse sentido, porque fica, no meu entendimento, ficaria num limbo ali que é meio complicado processualmente de resolver, porque a gente anulou a decisão recorrida para que outra seja proferida. Então, tudo que foi feito após a decisão recorrida considera-se nulo também, à exceção feita do novo demonstrativo que foi feito para corrigir aquele anterior, né? Então, assim, volta para que se analise as provas, né, juntamente com o novo demonstrativo que deveria ter sido juntado com o da lavratura do AIM, ok. E daí evita esse cerceamento de defesa, no meu entendimento era isso que estava sendo feito. Mas aí a conversão de diligência, determinar a conversão de diligência, determinar a verdade que a decisão recorrida, que a primeira instância converte em diligência para o autor do feito, pegar, analisar algumas provas para daí, enfim, aparentemente a sensação que me dá é que a gente está dando um comando além, não sei, é a percepção que eu tive. O que eu gostaria de perguntar para o Dr. Silva, na verdade, se for possível, em que momento foi juntado aos autos esse estoque, esse estudo em relação aos estoques, que foi comentado para inserir na decisão do relator, e justamente porque se foi juntado no recurso ordinário do contribuinte, essa juntada, enfim, aí fica uma decisão ainda mais complexa, mais estranha, porque a gente está pedindo para que se analise um documento juntado em recurso ordinário que, em tese, nem existe mais, porque a gente está anulando essa fase, né? É mais por isso, entendeu? Obrigado, presidente. Posso manifestar, presidente? Está sem áudio, está sem áudio. É É. verdade, pode se manifestar, sim. Só em respeito à sua presidência, por isso que eu aguardei a sua manifestação. Doutor Felipe, não, foi juntado desde a impugnação, nós fizemos a movimentação, porque, como eu disse, nós pedimos sempre para esse agente fiscal, nós atendemos o agente fiscal, mostramos todas as evidências, e aí fizemos a movimentação do estoque que a gente pedia para ele, como ele não fez, nós juntamos isso na impugnação. Eu acho que só o que eu entendi do doutor Argos era uma sugestão, uma indicação para que a decisão de primeira instância faça apreciação ou não, se ela fazer um juízo, se não fazer a diligência, né? Porque já está juntado. Então, se ele fazer um juízo sobre a movimentação de estoque que foi juntada na impugnação. E aí eu acho que é nessa linha, talvez, porque realmente ficaria teratológico, uma decisão maluca que anula, mas manda fazer diligência, né? Eu acho que não foi isso que o Dr. Argos se referiu. Eu acho que o Dr. Zulli também colocou ali registro, que é para a decisão de primeira instância apreciar se ela achar que deve apreciar, né? Eu acho que isso sanearia bem o processo. Essa é a minha manifestação, só espero ter respondido. Dr. Felipe, obrigado, doutora Maria Rosário. Doutor Silvio, doutor Zuli, eu acho que também seria a anulação da decisão anterior, né? Porque a gente vai registrar, anulou, pronto, né? Tem um registro sem a diligência, porque vai complicar. No máximo, aí a sugestão do doutor Argos seria com outra decisão seja proferida com análise de toda a documentação. Ponto. Aí é uma sugestão para o doutor Zuli. Eu olhando aqui, doutor Zuli, a ementa também, eu acho que caberia só tirar uma parte, né, que diz em julgado procedente. Aí se depois, eu não sei, ficou embaixo assim. Aí é só uma sugestão da ementa, eu não sei, uma revisão. Mas eu passo a palavra ao doutor Zuli, se Deixa é eu a ver. decisão Eu vou da fazer o ementa. seguinte, eu ficaria a mais. Eu não também eu pensei, na verdade, o que eu tinha colocado agora seria quase que uma orientação ao julgador, ele querendo dar a oportunidade do físico manifestar-se, né? Mas eu estou fazendo o seguinte aqui, tá? Eu digo o seguinte, para que seja em primeira instância anulada a decisão,
para que outra seja proferida com análise da juntada de documentos de movimentação de estoque. Então, eu estou, inclusive, chamando a atenção do julgador para isso, tá? E nada mais, aquela outra parte eu retiro que também eu não estava gostando muito dela, tá? Efetivamente, isso vem possibilidade de redução da multa, infração, aí em julgado procedente conhecido. Júlio Siri, que está presente pessoal sendo administrado, conheço do recurso, sendo que, assim, prefiro anular a decisão de primeira instância para que outra seja proferida. Essa é minha ementa. Deixa eu ver como é que ficou lá embaixo. Então, Não, simplesmente então está correta, que ficou mais assim baixo, né? Assim, a ementa, mas Deixa eu ver. eu acho que Aqui está também, correta, presente os sim. pressupostos medidas de sustentabilidade no conclusão de voto. Conheço o recurso, tendo que, assim, prefiro anular a decisão de primeira instância para que outra seja proferida. É isso? Tá. Eu vou registrar novamente, a senhora me permitir e abrir Sim, tem que abrir, a né? Não edição. Isso. consegue? Não. Tá. Deixa eu abrir aqui. Tem, sim. Ok. Já aberta a Só deixa eu edição. fechar umas telas que eu estava consultando aqui só para poder. Então, está aberta. Não, ainda não veio. Veio agora. Veio. Veio. Inclusive, a ementa, deixa eu ver se ficou alguma sujeira na ementa. Ousado. Parece que ficou, viu? Alguma coisa do passado aí. Bom, eu vou tirar a ementa também e vou colocar tudo de volta. Tá. Voto. Ementa. Deixa eu ler a ementa outra vez, como ficou aqui. Credibilidade em mercadorias, a nulidade, ausência, fornecedor conseguindo documentos prejudicados, o reconhecimento da boa-fé, impossibilidade de redução de infração, aí julgado procedentes. Aí eu sempre acrescento uma coisa que eu não acrescentei nisso daqui, não sei por quê. Procedente em primeira instância. Agora veio isso na ementa que eu não tinha posto, esqueci. Muito bem, acho que já. Sim, agora fica melhor, Fica procedente em melhor. primeira Eu sempre instância. coloco isso, não sei o que aconteceu, que eu não pus. Isso é na primeira instância, né? Outras matérias, juros, Selic, volta já presidente pelo sócio Ministério da Civilidade, conheço do recurso, sendo que assim prefiro anular a decisão de primeira instância para que outra seja proferida. Perfeito? Vamos lá registrar. Ponto. A anulação da decisão anterior, fase de defesa registrado. Feito. Será que aconteceu com a Câmara aqui? Então, podemos encerrar os debates? Podemos. Ficou só para anular a decisão de primeira Só instância para para que anular. outra seja Anular, para mim, proferida. Só isso. realmente Tá. Vai ser analisado depois. eu vejo essa anulação, porque foi corrigido, foi corrigido. Na verdade, é isso. Se não tivesse sido corrigido, tá? Foi corrigido. Então, Então, feito. E encerramos eu aqui estava os vendo a debates. forma da alegação, me desculpa, também da defesa quanto a esse fato, né? Não me convenceu, mas tudo bem. Eu respeito, eu acho que é um direito do contribuinte e eu estou acolhendo esse direito. Então, encerrando os debates. Então, vamos passar para a verificação de quórum. Presidente, só Sim. desculpa Não, interromper, pois não. para mim a ementa continua aparecendo, enfim, eu não sei se de repente eu tenho que dar um refresh aqui. Para mim a ementa continua aparecendo como se o AIN tivesse sendo jogado, enfim, o mérito, infração caracterizada, Dá um impossibilidade. refresh porque não está assim, não. Então tá, desculpa, doutor Zúlio. Dá uma olhada, Que ele faz isso, botou faz. infração caracterizada, mas aí em julgado procedente em primeira Em primeira instância. instância.
Tá, Aí entendi. Em foi primeira instância. caracterizado Tá na perfeito. primeira instância, ficou assim, Tá né? certo. Tá certo. Desculpa a interrupção. Não, imagina, é sempre bom, claro, né? As Aham. observações para não passar alguma coisa, né? E ficou apenas anulada a decisão de primeira instância para que outra seja proferida. Por mim, ok, né? Então, vamos encerrar os debates. Não Sim, obstante a gente possa entender que veio o novo demonstrativo, veio tudo aquilo que eu te falei, aquilo que eu falei, sem problema. efetivamente, peraí que eu derrubei a minha torrinha aqui. Aquilo que eu falei, efetivamente foi juntado o correto, houve todas as oportunidades, tudo, quer dizer, tudo bem. Sim, anula Foi e vai ser corrigido, mas apreciada a vamos nova anular para decisão. evitar um cerceamento de defesa, uma judicialização dessa decisão. Ok. Mais alguma observação? Então, podemos encerrar, doutor Argos? Podemos encerrar. Então, já tinha encerrado os debates, então vamos verificar o quórum. Registro, anulação da decisão anterior, já está, né, o que está registrado. E iniciando a votação. Então, foi anulada a decisão anterior para a fase de defesa. Doutor Silvio, esse é o resultado, foi unânime, o caso Magazine Torra-Torra. Então, agradecemos a sua participação, a sua presença. Eu que agradeço pela oportunidade, um bom dia a vocês todos, um bom trabalho e fico muito feliz por vê-los aí exercendo esse mistério. Muito obrigado, viu? Um bom dia. Bom dia, muito obrigada. Muito obrigada. Até logo. Até logo, até. Vamos, então, continuar a nossa pauta de hoje. Doutora Andréia está presente, nos ouve, doutora Andréia? Sim, Bom dia, bom doutora dia, ótimo Andréia. dia a todos. Então, nós vamos passar agora para o seu caso da sustentação oral, é o auto 5024787, Maurano e Maurano Limitada, é um recurso ordinário, o doutor Argos é o relator. Eu ainda não vou registrar aqui a sustentação oral, vou primeiro passar para o doutor Argos, porque talvez não seja o caso, né, doutor Argos? Então, eu passo a palavra e depois aqui a gente vou colocar, iniciar os debates para os registros e aguardamos aqui o relator, doutora Andréia. Obrigado, presidente. Cumprimento aqui a doutora Andréia, patrona. Seja muito bem-vinda aqui à nossa Câmara. Presidente, como a senhora bem colocou, para otimizarmos aqui a sessão e também talvez até poupar a doutora Andréia, a minha proposta, eu já vou anunciar aqui, a minha proposta de voto é conversão do julgamento em diligência. Por quê? Porque foram apresentados aí um sem número de documentos, milhares de páginas, e são milhares mesmo, na fase do recurso ordinário. Eu, como sempre, desde sempre, entendo que, seja a busca da verdade real, ou seja mesmo pela nossa própria lei, mas na leitura, e aprendi essa leitura com o doutor Inácio, no sentido de que documentos juntados a posteriori, eles servem para contrapor aqueles outros ou aqueles argumentos que já foram trazidos no processo. Então, sob qualquer dessas duas perspectivas, eu entendo que os documentos juntados, com todas as venas divergindo da representação fiscal, mas entendo que os documentos juntados em sede de recurso ordinário devam ser apreciados. E não foram apreciados sequer pelo auditor fiscal. Então, a minha proposta de conversão, eu cito inclusive um precedente desta quarta Câmara, não nesta composição, mas em uma sessão de julgamento em que eu fui relator e fui vencido lá atrás, em que dava o voto e a Câmara entendeu pela conversão em diligência, cito inclusive o entendimento do doutor Pedro Abrão, dizendo, não, mas isso fere o direito ao contraditório da própria Fazenda. Então, a Fazenda tem que ter o direito de se pronunciar sobre esses documentos. Então, talvez seja conveniente que a sustentação oral seja feita no retorno dos autos, caso a Câmara entenda pela conversão do julgamento em diligência. Se a Câmara, assim,
não entender, aí eu vou pedir para que o processo volte para mim para que eu possa apreciar o mérito. Mas, então, presidente, no meu entendimento aqui, os senhores já conhecem, mas né, já circulei o voto antes, mas é justamente esse, que os documentos, portanto, sejam franqueados para o auditor fiscal, para que ele se posicione, com posterior passagem pela representação fiscal, por óbvio, que vai dar a sua última posição, e aí sim retorne para julgamento. Então, eu vou aqui só registrar esse meu voto. Evidente que a sustentação oral é um direito do advogado, que assim regularmente se inscreveu, mas talvez seja muito mais proveitoso que ela seja feita ao retorno dos autos, né? Mas é claro que é um critério aqui da advogada. Eu estou aqui registrando com conversão do julgamento em diligência, mas submeto, por óbvio, esse meu entendimento aos meus pares. A decisão será uma decisão coletiva e não simplesmente a minha posição pessoal. É isso, presidente. Sim, ok, obrigada, doutor Argos. Então, os debates estão abertos. Até passo primeiro a palavra para os nossos aqui, né, os nossos pares sobre essa questão, e dependendo, né, aí a gente abre para a sustentação oral, né, dependendo da deliberação da Câmara. Eu já digo que eu acompanho o doutor Argos nessa questão da diligência, né, para análise desses documentos, para ser apreciado, né, como aí dito, essa proposta da conversão em diligência, mas passo para doutor Fábio e doutor Rafael, doutor Zuli se pronunciarem sobre a diligência. Eu concordo com a diligência, acho que. Veja, depois da última alteração que nós tivemos na nossa legislação, eu acho que, efetivamente, o artigo 19 ele ganhou uma amplitude maior. E, efetivamente, para provas, para juntada de elementos, tudo, eu não vejo aquela rigidez que nós tínhamos quanto em relação à juntada no auto de infração e na defesa. Então, eu acho que, vindo novas provas que venham a demonstrar a verdade material, a verdade dos fatos, a contrariedade daquilo que está sendo discutido efetivamente no processo, eu acho que essas provas são bem-vindas para que chegue na chamada verdade material e na justiça fiscal. Então, eu concordo plenamente. Eu sempre fui favorável a isso. Naquela proposta, eu estou flexibilizando um pouco mais ainda o artigo 19, tá? Feito lá no Codecom, justamente por conta disso, tá? Obrigada, doutor Zuli. Passo a palavra ao doutor Fábio. Está sem áudio, doutor Fábio. Tudo bem, Sim. desculpa. No caso, isso seria, a gente só pediria a diligência para o fiscal se manifestar, correto? Sim. Sim. Ok. Então, Aí, veja, à Sim, medida que fechado. acontece isso, essa prova vem definitivamente aos autos, né? Porque se o fiscal manifestou-se, acolheu ou não as provas, mas contra elas pode até ter se manifestado, mas efetivamente ela acaba integrando ao processo, né? Sim. Eu Tem que passar eu pela acho representação. Oi, desculpa. e também pela o- representação. Pela representação Também. fiscal também, né? minha única preocupação é realmente acabar tumultuando o processo e isso abrir margem para que se torne um modus operandi. O autuado nunca apresenta a documentação no momento correto, né, oportuno, e acaba apresentando somente mais tarde no processo, né? Como a própria representação já tinha chamado a atenção, não foi dada uma justificativa por que a apresentação desses documentos somente depois do julgamento da primeira instância. Então, eu entendo que, assim, realmente a gente não pode ser rígido demais, porém, tem que ser apresentado os motivos de que esses documentos não foram apresentados antes, para que, assim, a gente possa fazer a apreciação. Sim. É a maneira como eu tô, entendo, porém, se for entendimento de todos, acompanhe. eu estou balançando a cabeça aqui, mas vocês não estão vendo, tá? Sim, eu concordo, é exatamente isso. O objetivo é esse, tá? Tem que se analisar isso com parcimônia, sem contar que se o contribuinte age dessa maneira, ele está agindo de má fé.
Perfeito, realmente ele vai apresentando as provas, como é que eu diria, em doses homeopáticas. Há muitos anos atrás, eu não sei quanto tempo você está na Fazenda, mas eu e o Zé Roberto Rosa, nós fizemos várias vezes um curso em todas as delegacias tributárias, tá? E é uma coisa que a gente comentava muito, o Zé Rosa fazia uma brincadeira no sentido que a cada semana o contribuinte vinha apresentando mais novas provas. Opa, peraí, não é esse o objetivo. O objetivo dele fazer dessa forma é nada mais, nada menos do que tumultuar o processo. E, inclusive, eles faziam, não vou colocar aqui, entender, mas ele fazia uma piada em relação a isso, e falava do alto-falante, né? Aquele alto que fala por si só. Enfim, é uma coisa que tem que ser analisada com a verdadeira e necessária parcimônia. Justificar por que não entregou, não tinha disposição, foram provas que foram colhidas ao longo do tempo e mostrar o porquê, tá? Isso tem tudo uma justificativa, tá? Eu não cheguei a ver as provas, o que aconteceu aqui, o porquê que foram apresentadas ao longo do tempo, mas efetivamente eu acredito que foi nesse sentido. Eu, infelizmente, essa semana não foi das melhores para mim, tá? Então eu não pude chegar a ver isso. Doutor Argos, o senhor quer falar sobre isso? Não, presidente, o entendimento é esse. Aliás, eu pergunto para a presidente, e em prestígio à patrona, se eu faço a leitura do voto, que é bem curtinha. Sim, pode fazer. É melhor, então, né, fazer a leitura do voto. Eu vou ler rapidamente aqui, só para realmente prestigiar aqui a patrona. É evidente que eu vou dispensar a leitura do relatório. Eu coloco aqui, antes mesmo de tecer qualquer consideração sobre o mérito propriamente dito, frente ao quanto trazido em sede recursal pelo ilustre patrono da recorrente, entendo que o presente processo não está maduro para julgamento. A dúvida quanto à veracidade das operações escritas na exordial, especialmente no que tange à comprovação do pagamento das mesmas e a entabulação do negócio, mormente pelo fato de que, quando da edição da decisão de piso, inexistiam nos autos documentos que comprovassem a contento o quanto alegado pela recorrente. Anoto que, de um lado, há robusto e organizado conjunto probatório no sentido da realização e efetivação de tais operações. De outro, todavia, a prova que complementa o quanto apresentado, já em sede de defesa e reiterada junto ao recurso ordinário, foi juntada finalmente pelo contribuinte através dos anexos aviados às folhas 1671 a 6768. Pois bem, ainda que pessoalmente entenda pela dispensabilidade da manifestação do AFR atuante, em casos gerais onde documentos são juntados pelo contribuinte após o oferecimento do recurso ordinário, por considerar exaurida a sua participação enquanto representante do Estado, participação então designada à representação fiscal, curvo-me ao entendimento firmado por esta quarta Câmara Ordinária aos 23 de 8 de 2023, quando do julgamento do AIN 4145-211, do qual também fiz parte como juiz relator, em que se restou assim decidido. Eu vou ler só para a compreensão aqui da patrona. Assim foi decidido. Tendo os mencionados documentos vindo aos autos em momento posterior à defesa, penso que, em virtude do princípio da verdade material, devem ser recebidos por esta Câmara. Entretanto, para que não se alegue nulidade, sou envio dos autos à representação fiscal para que se manifeste sobre documentos, visto que vieram aos autos após a elaboração do seu parecer. Em que pese ter o patrono do fisco já ter contado com tais documentos, penso que, em casos, seria melhor termos nesses autos a manifestação institucional da representação fiscal. Assim sendo, converto o presente julgamento de diligência ao autor do feito, com trânsito posterior pela representação fiscal, para que se manifeste sobre os documentos trazidos aos autos. Assim disse a decisão. Na mesma oportunidade, assim se pronunciou a representação fiscal, na pessoa do respeitado Dr. Pedro de Oliveira Abraão, Verdes. Eu vou ler. Disse o Dr. Pedro, assim, restando evidente que o fisco não teve acesso a esses documentos, de rigor a conversão do presente julgamento em diligência, para que o autor do feito e, posteriormente, a representação fiscal se manifestem sobre os mesmos, sob pena de ferir de morte o contraditório, princípio basilar do processo administrativo tributário, bem como cercear o direito de defesa da fazenda pública. Desta feita, em nome da colegialidade, do respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório, assim como acatei o quanto decidido na referida sessão de julgamento desta quarta Câmara, da qual anteriormente também fiz parte como juiz titular, proponho aos meus pares a conversão do julgamento em diligência para o autor do feito, para que se pronuncie objetivamente sobre os documentos trazidos pelas petições de folhas 1671 a 6768. Após, manifeste-se igualmente a representação fiscal para, em sequência, retornar os autos para julgamento. É como voto. Então é isso, presidente. Mas aí, com uma coerência daquilo que já restou decidido por essa quarta Câmara, por mim, acatado lá atrás, então essa é a minha proposta.
Sim, E está esclarecido. desculpa, doutora Maria de Rosário. Não, à E- vontade, e- pois não. eu vou mais além, porque, olha, quando eu vejo o andamento, e agora que eu fui rever, né, desse processo, poxa, teve a defesa, o julgamento de primeira instância, recurso ordinário, tá, contra razões do recurso ordinário pela representação fiscal, julgamento, e aí foi anulado, voltou uma nova defesa, um novo recurso ordinário, e assim vai novamente, tá? Teve as folhas 1614, nova decisão de primeira instância, tá? E aí juntada do recurso ordinário, documentos, quer dizer, não é um andamento comum, é um andamento, pelo Não, bem contrário, ruim. incomum, né? Então, sem dúvida nenhuma, há necessidade de se fazer isso. Sim, e é só ressaltando, as provas, elas foram juntadas com a defesa, né? E aí, Então, rejuntadas Rejuntado no no RO. recurso ordinário e com complemento. e com complemento. Sim, se o doutor Fábio se quiser se manifestar, mas até levando em consideração que o doutor Fábio se manifestou, né, de realmente seria má-fé o contribuinte ficar juntando, como também disse o doutor Zulis, doses homeopáticas, né? Não seria esse o objetivo, até o artigo 19 exige a justificativa. Mas aí eu pessoalmente tenho também uma linha, né, de entender que é possível nós aceitarmos, mesmo que fossem novas provas, até antes do julgamento do recurso ordinário, de acordo aí com, em observância ao princípio da verdade material, né? Claro que dentro, né, do razoável, de entendermos uma necessidade do todo, né? Embora a representação fiscal, inclusive o doutor Pedro aqui, que foi mencionado, né, que sempre fez parte aqui da nossa quarta Câmara, sempre foi contra uma manifestação, uma diligência para aceite das novas provas, né, de novas provas e uma restrição ao artigo 19. Mas eu entendo que é cabível, sim, então eu me manifesto pela conversão de julgamento de diligência. Passo a palavra ao doutor Felipe e também a doutora André, eu sei que está aqui pedindo a palavra, mas assim, achei melhor nós continuarmos os debates, doutora Andréia, tá? Para depois lhe passar a palavra. Então, doutor Felipe, por favor, doutor Felipe. Obrigado, presidente. Só um pequeno comentário. Na verdade, compreendo o que o doutor Fábio falou. Esse é um dos receios da representação fiscal também. E por isso a gente defende o que está na legislação, né? Enfim, uma justa causa, ou que seja, pelo menos para contraditar a decisão e algo que não foi debatido ou falado anteriormente. Mas, de toda forma, caso a Câmara opte por aceitar os novos documentos, o que eu acredito que está sendo feito, a representação fiscal entende oportuno e inconveniente a conversão de diligência para que o autor do feito possa se manifestar e até para que a gente tenha uma compreensão melhor e mais abrangente desses documentos que ainda não passaram pelo órgão atuante, né? E aí sim, a gente se manifesta no definitivo quando retornar da diligência. Obrigado, presidente. Ok, obrigada, doutor Felipe. Então, está lançada a proposta. Doutor Fábio, quer falar mais alguma coisa? Está satisfeito? Porque aí vou passar para a patrona, né? Se ela vai fazer a sustentação oral, me parece que não seria necessário, né? Mas, doutor Não, Fábio, eu está satisfeito? acompanho os colegas. Então, ok. Então, doutora Andréia, a proposta da conversão de diligência será aceita, né? Seria, então, mais conveniente a sustentação oral posteriormente. Mas a senhora fica à vontade de fazer ou não, né? Acho que não seria necessário no momento. Já, não, na verdade era só para fazer alguns esclarecimentos adicionais com o que foi Sim. pontuado, mas Já foi resolvido, né? Já acredito que. sim, o ponto, na verdade, era só que, com relação a essa questão da documentação, é que esse processo, foram juntados documentos e foi solicitada a diligência, e que não foi deferida e não houve a análise efetiva dessa documentação, por isso que foi anulada a decisão por 2 vezes, né? E essa terceira vez que o processo agora, né, retornou com recurso, momento no qual apresentamos todos esse conjunto probatório efetivamente com relação, né, complementando o que já tinha sido juntado, porque houve
efetivamente um indeferimento novamente com relação a esse pedido, né? E essa análise das provas que não foi feita, tá? Então, seria esse o motivo pelo qual foram juntados toda essa gama, né, de robusto documentos, tá? Seria mais um esclarecimento adicional mesmo. Sim, ok. Então, obrigada pelos seus esclarecimentos. Então, como está, a proposta está sendo, né, todos estão concordando com a proposta da conversão de julgamento de diligência, eu adiei a sustentação oral, tá? Coloquei como adiada para Perfeito. a próxima oportunidade. Então, doutor Zuli parece que caiu do sistema, né? Mas aqui eu vou encerrar os debates e vou colocar para verificar quórum, mas ele está voltando. Verificar quórum e vamos ver aí se o doutor Zuli conseguiu retornar. Confirmou. Então, ele está nos ouvindo e acompanhando, né? Então, iniciando a votação. Então, todos votaram. Então, encerrando a votação. Então, o resultado... Então, foi a conversão de julgamento de diligência, foi unânime, no caso, Maurano e Maurano. Então, esse é o resultado. Doutor André, então, agradecemos aqui a sua participação, a sua presença, e encerramos o julgamento desse caso. E fica à vontade, se quiser permanecer, se quiser se retirar. Vou me retirar. Obrigada, ótimo dia. Tchau. Bom dia, bom dia. Tchau, tchau. Então, vamos continuar nossa pauta. Agora, então, encerrado isso, Magazine Torra, eu não finalizei, né? Mudei, estava em outra tela. Então, encerrado também. Agora vamos seguir a pauta, vamos para o primeiro da pauta, é o auto 4143871, Vulcan Comércio de Metais Limitada. Eu sou a relatora, nós não temos mais advogados presentes, né? Não temos a sustentação oral. Eu vou fazer aqui um breve relato do caso, eu já tinha até enviado, né? O caso, aparentemente, pelo menos neste momento, né? Ele foi simplificado, mas talvez, né? Se tiver alguma discordância, mas também não temos o advogado presente para se pronunciar, né? Especificamente aqui nesse detalhe. Então, esse auto de infração é o recurso ordinário da autuada Vulcan Comércio de Metais, e os solidários, então, Reginaldo e Lucas. O AIM foi julgado procedente, né, pela decisão de primeira instância, são 6 infrações. Aqui eu vou me abster de ler as infrações, porque, na verdade, o processo se tornou simples porque tivemos uma petição, embora, né, não foi confirmada as tratativas de parcelamento, embora não tenha sido confirmada, eu entendo que a renúncia ela foi feita porque ela foi expressa por petição, né? Então, como eu digo, que consta a petição que foi requerendo a homologação de renúncia à pretensão, que elas foram veiculadas nas folhas 664 e 665, né? Então, a justificativa é que haveria tratativas para o parcelamento do débito, e a concretização dependeria dessa expressa renúncia. Posteriormente, nós não tivemos aqui uma informação sobre
essa conclusão, né, sobre esse parcelamento. Então, assim, uma opção seria uma diligência para se verificar se teve esse parcelamento ou não. Porém, eu entendo que com a petição de renúncia expressa, isso já seria suficiente para o não conhecimento dos recursos e, portanto, né, a perda do objeto, né, pela perda do objeto. Então, essa foi aqui a minha manifestação, essa proposta, né? Tendo em vista a renúncia à pretensão veiculada, foi configurada a perda do objeto recursal, motivo pelo qual não merecem conhecimento os recursos ordinários interpostos. Então, diante do exposto, eu não conheço dos recursos pela perda de seu objeto. Então, essa foi a minha proposta, tendo em vista essa manifestação, né? Apesar do recurso ordinário, do parecer da representação fiscal, né, de todo o regular processamento, essa petição ela foi pedido de renúncia expressa. Então, eu fico à disposição para aí, os esclarecimentos. Né? Está registrado como não conhecido. Presidente, E é eu vou isso. rememorar aqui o doutor Antônio Augusto e dizer que o julgador não é advogado da parte. Né? Realmente, deveria a parte ter trazido a informação, olha, o processamento do pedido de parcelamento foi deferido, não foi deferido, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não nos cabe fazer isso. Existe uma renúncia expressa nos autos. Portanto, se fôssemos aqui apenas tergiversar no sentido de, olha, se eu fosse o advogado, eu não teria entrado com esta petição até que fosse deferido realmente, seria talvez aqui um exercício de como proceder. Mas retorno aqui ao argumento inicial, não somos advogados da parte. Portanto, diante de uma renúncia expressa, eu entendo absolutamente correto o entendimento da senhora no sentido de perda do objeto. Desistiram. Simples assim, não há que se falar mais nada. Está nos autos esse pedido de desistência. Eu não duvido que, eventualmente, a parte entre no especial dizendo não, mas não foi comprovado, porque não foi aprovado o parcelamento, mas absolutamente inócuo. Há uma desistência expressa, portanto, vou acompanhá-la com convicção. Perda de objeto total desse recurso. Exatamente, eu entendi nessa linha, né? Embora, né, uma situação assim, que talvez não tenha sido concretizada, mas aí, né, não podemos fazer não temos nada. questão sobre isso, E, infelizmente. né, não tivemos comparecimento do advogado. Doutor Fábio, por favor, então, com a palavra. Só para realmente corroborar aí o entendimento é que a renúncia ela é uma parte do pedido de parcelamento, é um pré-requisito. Então, você primeiro faz a renúncia e depois esse parcelamento ele pode ser deferido ou não, mas a renúncia já foi feita. Né? Então, aí a questão do deferimento e parcelamento, caso ele teria que recolher a primeira parcela, se ele não recolher essa primeira parcela, ou qualquer outro motivo. Então, assim, primeiro se faz a renúncia para você conseguir pleitear o parcelamento. Então, independente se o parcelamento foi deferido ou não, a renúncia foi feita, perda do objeto. Sem dúvida nenhuma, eu não tenho uma desrenúncia, eu não tenho uma desistência dessa renúncia. Tá? Isso é condição sine qua non para alçar o parcelamento. Eu gostei do desrenúncia, doutor Zúlio. Então, está renunciado. De qualquer forma, é um ato advogado processual, tivesse... queira ou não queira, é um ato processual. Se eu vou em juízo e falo, não quero mais ver apreciada a minha ação ou o meu recurso, acabou. Cabe ao juiz do judiciário homologar. E é o que nós estamos fazendo aqui. É isso. Embora eu já vi também o advogado posteriormente entrar com petição, dizer que não teve, não foi deferido, né? Toda essa outra situação, mas aqui é isso. Então podemos aqui encerrar os debates. Né? O doutor Felipe quer falar alguma coisa? Nem...
Não Ele está precisa. assustado, Nada não a acrescentar, entendi por quê. presidente. Não, é isso mesmo. De fato, é o último documento que consta nos autos, foi juntado pelo contribuinte há quase 2 anos já, se eu não me Quase engano, 2 né? Então, anos, né? assim, eu acho que está tudo bem analisado. Obrigado. Para mim, ele já deu por renunciado, né? Depois de É, tanto tempo, não tem é outro. verdade. Então, verificando o quórum. Iniciando a votação. Então, encerrada a votação, então foi unânime o não conhecimento do recurso ordinário da Vulcan e do seu solidário, Lucas. Esse é o resultado. Então, encerrado o julgamento deste caso e passamos para o último processo da pauta, o auto 5024.790, Casa de Conte. Doutor Zuli é o relator, é um recurso ordinário. Então, aqui não temos advogado presente também para sustentação oral, então vamos iniciar os debates. Então, doutor Zuli, Só um com a palavra. segundo que eu sou xereta Sim. e eu vim xeretar uma coisa, tá? Ih, não está vindo, espera aí, eu quero ver aqui. Eu gosto de ver na tela grande. Nesse último seu processo do Vulcan, o Lucas é o solidário. Aqui, na verdade, só constou para registro, eu registrei o que estava em aberto, né, que era o Lucas. Embora tenha, no recurso tenha tido outro, mas eu considerei aqui de acordo com o sistema. Está renunciado. Solidário, está renunciado. Tudo Como não se fala? conhecido. Carimbado, não? Sim. Então, doutor Zuli, quando o senhor puder, está com Vamos a lá, palavra Casa de para o Conte, eu senhor. já abri, agora só deixa eu abrir Sim. meu voto, que me distrai em relação a isso. Casa de Conte. Abre. Não tem sustentação oral. Olha, são acusações relativas à falta de pagamento de imposto. Aberto, deixou de pagar o imposto em operações próprias no montante de tanto, nossa, 9 milhões. No período de janeiro 19 a dezembro de 22, por emissão de notas fiscais relacionadas ao demonstrativo 1, referentes a operações tributadas com erro na aplicação da alíquota. As operações referiam-se à saída de bebidas, as quais foram classificadas no NCM tal, quando o correto seria classificá-las no NCM outro. É parecido, tá? Olha, parece coisa de maluco, mas é 22060090, 22089000, que é a aplicação da alíquota de 25%, tá? Deixou de pagar imposto no montante de tanto no período de janeiro de 19 a dezembro de 22, por emissão de notas fiscais relacionadas ao administrativo 1, referente a outras operações tributárias com erro na aplicação da alíquota. As operações também se referiam a bebidas, e é uma coisa parecida, também é bebidas a 25%. São só essas duas acusações, sempre envolvendo a questão da alíquota. O contribuinte ingressa com substanciosa defesa, disse que a fiscalização atentando para atos declaratórios executivos, a própria fiscalização juntou ao presente aí certificados de dos produtos, ou seja, para enquadramento na posição 2208, deverá obrigatoriamente ter as bebidas em sua composição álcool-etílico não desnaturado, ao contrário do que diz a fiscalização, álcool etílico, enfim, essa é a sua linha de argumentação, tá? E ele vem e fala em importado, a primeira instância julgou procedente o auto de infração, tá? Aí veio efetivamente o recurso ordinário juntamente com um pedido de retificação de julgado, tá? Esse pedido de retificação de julgado, na verdade, ele se referia
a decisão de primeira instância, e efetivamente, então, ele não foi admitido. Tá? No recurso ordinário, diz que a decisão deveria ser anulada por supostamente não ter analisado argumentos considerados defesa, especialmente relativos à exportação das mercadorias com o NCM aplicado pelas empresas, que haveria deficiência probatória baseada no fisco em soluções de consulta da COSIT. Não, na verdade, a COSIT que é a responsável e competente para análise e para a determinação do NCM, mas tudo bem. Não vinculadas à recorrente de forma específica, adiante, acrescento que não haveria prova de composição da bebida e levaria à classificação diversa, que o próprio fisco teria juntado documentos certificados de registro de produtos que provariam a correta classificação da mercadoria em 2200, 22060090, tá? E aí, no mérito, ele também traz argumentos no mesmo sentido da defesa. O processo, tá? Dentro do que aconteceu, né? Admitido o recurso ordinário na sequência foram os autos distribuídos ao ilustre do juiz. Meu antigo par na Câmara, no biênio passado, Ítalo Costa Simonato, tá, que ele diz o seguinte: acusações fiscais referentes à falta de pagamento de imposto de ICMS em operações próprias e por ST, relativas à venda de mercadorias bebidas ao corte classificada na posição tal, portanto, a alíquota de 25%, recurso ordinário conhecido, acolhendo-se a preliminar da unidade de ação recorrida, determinou o retorno dos autos à unidade de julgamento para outra apreciação, apreciando todos os argumentos defensórios. Aconteceu exatamente isso. O processo voltou à primeira instância, tá? O julgador analisou todos os elementos, foi processado a admissão do recurso ordinário. Ele destaca, não é se destaca, deixa eu substituir aqui, ele destaca que houve o descumprimento do artigo 106 da Lei 6374, da fiscalização utilizou solução da consulta emitida pela Receita para terceiros, sem qualquer vinculação com a recorrente. Argumenta que tais consultas aproveitam exclusivamente ao consulente e não à empresa. A recorrente afirma que a decisão de primeira instância incorreu em nulidade por não enfrentar argumentos relativos apresentados à impugnação, especificamente contra a classificação fiscal da mercadoria. Ressalta, é interessante isso daqui, mas ressalta que o próprio Tribunal de Impostos e Taxas já havia determinado a análise desses pontos para o julgador monocrático, que deixou de apreciá-los. Na verdade, ele foi lá em cima, como nós vimos agora, né, que ele anulou. O Ítalo alega que a fiscalização estadual não possui competência para classificar, está certo, competência para classificar mercadoria na NCM, atribuição exclusiva da Receita Federal do Brasil. Sustenta que os atos declaratórios expedidos pela Receita Federal sustenta que os atos declaratórios expedidos pela Receita Federal autorizam o expressamente de classificação da bebida 22060090 e que qualquer tentativa de alteração por estatal viola a competência normativa. Argumentar que as mercadorias autuadas são regularmente exportadas com a classificação 22060090, devidamente homologada pela Receita Federal. Destaca que a classificação foi incorreta. Sustenta que a acusação carece de provas. A defesa aponta que o próprio documento juntado pela fiscalização como certificado de registro e do Ministério da Agricultura diz 22060090. Ressalta que o registro descreve o produto coquetel alcoólico. Argumente que os atos declaratórios executivos 43 de 2013, 11 de 2015, de amplitude nacional, autorizam expressamente a recorrente a utilizar essa classificação 22060090 para suas bebidas. Sustenta que tais atos possuem hierarquia superior à de consultas, reforçando a legalidade da conduta na empresa. Alega que a decisão no Rio não analisou documentos relevantes. Sustenta, então, traz nessa linha, está sempre no mesmo tipo de autorização, né? De argumentação, perfeito, e eu procurei transcrever. A representação fiscal se manifestou, chegamos nesse ponto, não teve sustentação oral, efetivamente hoje é dia 10, foi tantos anos, eu perdi uma sessão, viu? Eu não me conformo, mas tudo bem, aconteceu.
Junho, meu voto. Tá? Examinando a constatação da decisão recorrida, entre outros argumentos, os quais prefiro, no caso, analisar em conjunto com o mérito, adiantando que, desde já, afasta as preliminares totalmente a arguição de nulidade da decisão em primeira instância. O argumento que se refere às preliminares não são prejudiciais ao exame do mérito. Tá? Então, eu digo o seguinte, eu transcrevo para contextualizar, como eu sempre faço os dois, e digo considerações iniciais. O fisco constatou que determinadas mercadorias foram classificadas de forma indevida no NCM 2206-0090, sujeitas à alíquota de 18%, quanto o correto seria enquadrá-las na NCM 2208-9000, sujeita à alíquota de 25%, conforme previsto no artigo 55 do regulamento. Tal equívoco resultou em recolhimento a menor do imposto, tanto nas operações próprias quanto nas subsequentes, em que o contribuinte figurava como responsável pela substituição tributária. Veja-se o conteúdo às autos, analisando verificando a Receita Federal do Brasil, órgão competente para a classificação fiscal das mercadorias, estabelece que a posição 2206 contempla a P06, porque é aquele marco inicial, né? Porque a classificação ela é dividida. 2206 é o tipo geral, e aí vem os subtipos. Né? Contempla apenas bebidas fermentadas sem posição específica, como cidra, perada, hidromel, saquê, bem como bebidas fermentadas ou destas bebidas não alcoólicas. Ressalte que referida posição não abarca a mistura de referidas bebidas fermentadas, como bebidas destiladas ou retificadas. Eu não entendo nada de bebida, não bebo. Tampouco como ao teor alcoólico etílico. Nessa hipótese, a classificação correta é a de aquela inicial 2208, e aí vem 9000, destinada às bebidas de álcool etílico. No caso do fisco, ainda verificou que as mercadorias consistiam em misturas de bebidas fermentadas com álcool etílico ou mesmo em produtos compostos exclusivamente por álcool etílico, como Barkov, deve ser vodka, né? Caldesano, coquetéis, Contini, Duendio, não sei nem o que é, Festine, Frisante, Beige Palhano, Pavãozinho e cura do forte. A cura do forte. Muito bem. É certo que referidos produtos, conforme registros do Ministério da Agricultura e Pecuária, MAPA, enquadram-se na posição 2208, pela própria definição legal. Considerando o procedimento adotado pela recorrente, o fisco apurou que a empresa deixou de recolher imposto no valor de tanto mediante a emissão de notas fiscais eletrônicas constante demonstrante 1. Assim, tendo em vista a aplicação incorreta da alíquota, a empresa infringiu o disposto no artigo 55, segundo 58, 127, inciso 4, a linha I, 215, parágrafo 3º, item 4, cuja penalidade está capitulada no artigo 85. Quanto ao item 2, que a empresa deixou de recolher nas operações sujeitas à FIT, também entre janeiro e tal, assim a empresa infringiu os artigos tal. Analisando só outras provas, temos que, do RO, não obstante o argumento da interessada, no sentido que a fiscalização estadual não tem competência para aferir a natureza da mercadoria e, consequentemente, determinar o tratamento tributário aplicável, não encontra respaldo no ordenamento jurídico nesse sentido, confundindo a interessada conceitos relativos à classificação da mercadoria pela Receita Federal. Com efeito, aqui cabe destacar que a classificação fiscal atribuída pelo contribuinte com base na nomenclatura comum do Mercosul é um elemento relevante para a identificação dos produtos, porém não vincula de forma absoluta a atuação do fisco estadual, quando a legislação de ICMS utiliza esse mesmo referencial apenas como critério de enquadramento, sem afastar a necessidade de exame material das mercadorias. Isto tem um N a mais, deixa eu tirar. Isto porque até a atividade do lançamento do imposto é inicialmente atribuída ao contribuinte, mas permanece sujeito a ulterior homologação pela autoridade administrativa. Assim é que, se o contribuinte não comprovar de forma eficaz
que estão presentes os elementos necessários ao cálculo, à classificação e à identificação perfeita da mercadoria, o auditor fiscal, no caso, tem plena competência para arbitrar o montante devido pelo meio ao seu alcance, observando a legislação aplicável. Neste contexto, a verificação da natureza real do produto comercializado constitui dever funcional do agente fiscal de renda, que deve apurar a correta subsunção do fato à norma tributária estadual, assim considerando que atos declaratórios de soluções da consulta emitidos pela Receita Federal do Brasil legitimam por si só o enquadramento tributário adotado pelo contribuinte, igualmente não se sustenta, posto que tais conceitos produzem efeitos perante a Justiça Federal em razão da tributação específica para fins de tributos sob sua competência. Não tem o condão de vincular o Estado na apuração de ICMS. Quanto à resposta da consulta apresentada, eficaz e restrita ao consulente, conferindo-lhe salvaguardas enquanto prevaleceu o entendimento expresso, mas isso não impede que a administração estadual a utilize como fonte interpretativa o elemento intermediário quando a motivação do lançamento, como bem lembrou a RF, em seu parecer, sendo que não exige identidade entre as premissas fáticas adaptadas pela RFB e aquelas verificadas no âmbito estadual. Isto porque a divergência de interpretação da classificação tributária pode afastar penalidades se ausentes dolo, fraude e simulação. Porém, não restaura a infração material quando comprovado que a operação submeteu-se ao regime distinto do previsto na legislação estadual. Destaque, o fundamento do lançamento não reside no conteúdo das consultas dirigidas a terceiro, mas na constatação objetiva de que a mercadoria se enquadra em categoria sujeito a alíquota e regime diverso daquele declarado pelo contribuinte. Também não se sustenta, ao meu ver, a arguição de nulidade da adesão de primeira instância por omissão, cumpre registrar que a jurisprudência administrativa é firme ao afirmar que os vícios formais sanáveis ou supostos insuficiências de fundamentação não se confundem automaticamente com a nulidade do procedimento. Com efeito, a nulidade exige as omissões, inviabilize a identificação da infração do sujeito passivo. Mesmo que se identifique a ausência de enfrentamento de determinado argumento, o processo administrativo tributário prevê mecanismo de revisão pelo julgador superior, como ocorre no âmbito do Tribunal de Impostos e Taxas. Assim é que a anulação por vício formal, caso se imponha, não invalida o exercício legítimo da competência fiscal, permitindo-se novo lançamento dentro do prazo decadencial. O alegado vício não compreende a rigidez do crédito tributário, nem o exercício regular da fiscalização, sobretudo quando há falta de demonstração da materialidade da infração imputada. Ademais da leitura que faço do apelo, embora possa verificar as disciplinares da análise da lição recorrida, desde já a afasto com efeito da análise do processado, não verifico a ocorrência das hipóteses argumentadas pela recorrente capaz de ensejar a nulidade da decisão de primeira instância ou cessamento de defesa de forma pretendida. Da referida análise, não verifico as nulidades arguídas da decisão, quer por ter deixado de apresentar argumentos de defesa, quer por ter deixado de examinar os diversos pontos expostos na defesa. Isto porque efetuou o digno julgamento monocrático a análise da questão em bloco. É bloco? É bloco. Perdão. Pronto. Bloco. Examinando assim os fatos e circunstâncias, o que acaba por dispensar o exame detalhado do caso de cada ente da defesa. Neste ponto, há de se lembrar que as provas, além de determinar e demonstrar um fato, também contém em si o chamado livre convencimento do julgador, ou seja, traz em seu conteúdo o convencimento da concorrência de determinado fato ou circunstância. Pode-se afirmar que a presença na forma conceituada no artigo 162, parágrafo 1º do Código de Processo Civil é o ato pelo qual o juiz, julgador, põe termo ao processo, decidindo ou não quanto ao mérito da causa. A sentença possui 3 fases. E aqui eu lembro meu velho mestre, tá? E transcrevo as frases da decisão na soma do 458, né? Meu mestre José de Frederico Marques, perfeito? Só para poder
mostrar que não há essa analidade. Assim, afasta o argumento. Ainda no que se refere à classificação adotada para fins de exportação, seria suficiente para convalidar o enquadramento, cabe esclarecer que a atuação da Receita Federal na análise, na análise da documentação aduaneira refere-se exclusivamente a atributos de competência da Receita Federal. Com efeito, aceitar a NCM nas operações de exportação decorre do atendimento aos requisitos formais exigidos para o despacho aduaneiro, que não convalida o tratamento tributário a ser conferido pelo Estado nas operações internas. Assim é que, nos casos do ICMS, incide sobre a circulação de mercadoria, conforme a natureza material da operação e da legislação, define as alíquotas específicas com base na efetiva composição e destinação dos produtos. Veja-se, por exemplo, na posição 2208, que é aquela parte inicial, né, essa expressamente listada na legislação paulista como um sujeito a alíquotas internas diferenciadas. O fato gerador de ICMS não se vincula à classificação fiscal escolhida pelo contribuinte, mas sim às características reais da mercadoria. Cabe ao auditor fiscal apurar se o produto comercializado corresponde, de fato, àquele descrito na classificação utilizada pelo contribuinte. Isto quer significar que o constatado que se trata de bebida enquadrável como outras bebidas alcoólicas, sujeito a regime distinto, a ausência de óbice federal à exportação não interfere na análise da infração estadual. Portanto, considerando tais elementos constantes do processo, correto o procedimento fiscal, mesmo porque a maior interessada, ou seja, a própria autuada, não apresentou qualquer elemento comprobatório suficiente para descaracterizar a conclusão fiscal. Assim é que, do exame conjunto das provas e elementos constantes do processo, demonstra-se a ocorrência da infração, a qual foi corretamente descrito e cujo procedimento observou as exigências legais e que as alegações apresentadas não afastam a validade do lançamento nem infirmam a materialidade detectada pela fiscalização. Assim, cabe considerar que a alegação de ausência de provas materiais de utilização de critérios subjetivos não se sustenta diante das exigências legais aplicáveis ao lançamento. Com efeito, o presente lançamento encontra-se demonstrado e instruído com documentos demonstrativos e demais elementos materiais comprobatórios da infração que elevam a demonstração da ocorrência de irregularidade. A seu turno, o contribuinte não trouxe aos autos nenhuma prova hábil a descaracterizar a correta ação fiscal. Assim, considerando a correta classificação da mercadoria, a questão recai na interpretação adequada da legislação e a autoridade fiscal tem o dever de aferir a natureza correta do produto utilizando-se documentos obtidos nos autos e dos meios técnicos possíveis. Aliás, como bem lembrou a RF. No caso dos autos, o contribuinte não apresenta laudos, descrições, composições, dossiês técnicos que confirmem a classificação adotada da autoridade fiscal, que implica dizer que a ausência de referida classificação demonstrada pelo fisco, segundo as normas vigentes, e arbitrar o montante devido pelos meios do alcance conforme faculta a legislação. Nesse sentido, meras críticas dirigidas às consultas tributárias do terceiro é irrelevante para o mérito, pois o ponto central consiste na suficiência das provas materiais reunidas pelo fisco para a classificação declarada pelo contribuinte na ausência de comprovação técnica inadequada por parte da defesa. Também, quanto a outro ponto interessante, no que se refere aos certificados emitidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e suas exigências, não tem o alcance pretendido para recorrentes. Com efeito, tais certificados regulam aspectos da natureza sanitária e produtiva, assegurando regularidade aos padrões mínimos de qualidade no âmbito das atribuições federais e não vinculadas à autoridade estadual na apuração de ICMS. Isto porque a própria legislação estadual, no caso, estabelece alíquotas de regimes específicos para bebidas alcoólicas classificadas na posição 2204, 2205 e 2208. E o enquadramento para fins de exploração estadual decorre da natureza material da mercadoria. Assim, que o registro federal utilize a designação coquetel alcoólico, compete ao fisco estadual aferir se a composição e as características do produto guardam correspondentes com o enquadramento tributário declarado especificamente pela tributação estadual, apresenta diversas significâncias entre as posições da NCM. Portanto, cabe aqui considerar que a determinação da base de cálculo da alíquota depende do critério material do fato geral que contém prevalência e que houver incompatibilidade entre as descrições. Está lá, teor alcoólico. Quanto aos atos executivos da Receita Federal, não há dúvida que tais, circundando por intervir no Estado de tributação federal, eles esclarecem a classificação das mercadorias para fins
IPI e outros tributos de competência da União, não possuindo hierarquia normativa para vincular a Fazenda. Veja que o imposto aqui tratado é o imposto ICMS da hipótese de incidência na base de cálculo, e aqui eu vou falando dele, né? Tá, então eu não vejo nulidade, falo da homologação, tá, para não cansá-los, que meu voto longo, portanto, provada a regularidade formal em matéria do lançamento. Isto porque a simples alegação de erro na classificação em razão da suposta composição híbrida, bem como a afirmação de que faltaria comprovar contraprova técnica, a fiscalização não afasta a regularidade do lançamento. Veja-se que a controvérsia aqui travada decorre somente da correta substituição do produto na posição NICM, que determina a origem da tributação aplicável ao âmbito do ICMS. Tá? E aí eu digo, nesse sentido, é que a legislação estadual estabelece alíquotas específicas e mais gravosas para bebidas alcoólicas classificadas nas posições 2204, 2205 e 2208, o que exige a fiscalização e verificação da natureza correta do item comercializado. Tá? E eu falo um pouquinho mais disso. Lembro a fala da representação fiscal sobre a exigência, tá? Sobre a composição. Enfim, né? Viabiliza. Veja ainda que a deficiência probatória alegada é matéria de mérito, como acima examinei, não reflete a nulidade formal na adesão, motivo pelo qual a analisei em conjunto com todas as provas, apenas fazendo referência ao capítulo preliminares. Também não socorre interessado em invocar as atos federais e declassificações adotadas pela União, por sua vez, não altera o regime jurídico aplicável ICMS. Isto porque a classificação federal pode servir de referência, mas não vincula a Fazenda Estadual. A verificação em critério material do fazendeiro é central, para enquadramento correto. O contribuinte não pode aferir por normas federais a definição do que é tributável pelo ICMS. Aí eu analiso o item 1 e coloquei aqui só para chamar a atenção, em verde, né, o físico bem demonstra a regularidade, sendo que a acusação encontra fundamento na lesão corroborada com o cruzamento das informações e os lançamentos da responsabilidade do próprio contribuinte no âmbito do SPED, né? Nesse sentido, restou evidenciado nos autos que o contribuinte autuado classificou indevidamente as mercadorias no 22060090 tributados à alíquota 18, sendo que o correto seria classificá-la no 22099000, tá? A alíquota de 25%, de tal sorte que ele efetuou o recolhimento a menor do imposto, tá? Eu ia falar um pouquinho sobre isso, de 142. Vamos ver. O constituto probatório que o autuado se utilizou 220600, sendo que o correto seria classificar no 2208, não no 2206. As bebidas comercializadas compreendem mistura de bebidas fermentadas com álcool etílico ou compostas apenas de álcool etílico, conforme documentos apresentados pelo próprio contribuinte. Neste caso, não há possibilidade de se classificar as bebidas no NCM 2206, já que este compreende apenas bebidas fermentadas sem respectivas misturas. Vou fazer aqui, porque eu vou entrar nesse parágrafo novamente e dizer, poxa, quais são as bebidas, né? Barkov, que para mim é vodka, né? Não conheço. Caldesano, coquetéis Contini, do índio, Festim, Frigate, Peixe, Baiano, Pavãozinho e Procura do Forte. Eu não conheço nenhuma delas, mas eu fui pesquisar na internet, tá? Nesse sentido, correta a conclusão fiscal. Então, eu falo mais um pouquinho da classificação. Também no que se refere ao item 2, né? Efetivamente, né, o deixou de pagar o imposto, aí no caso também é erro, né, na aplicação da alíquota. As operações de bebidas são classificadas na 22060090, né? Tá? E referido foi apurado pelo contribuinte, deixou de recolher nas operações subsequentes, ou seja, aqui o item 2 refere-se à ST, substituição tributária, perfeito? Então, é consequência, isso porque também constatou físico que determinadas mercadorias são classificadas de forma indevida, sujeitas à alíquota de 25%, não de 18%. Então, eu estou negando o provimento ao recurso. Desculpe-me ter alongado meu voto,
mas ele reclama dos juros, eu afasto. E ele reclama também, nada mais. Deixa eu ver. Não. Tá, assim considerando, nego provimento ao recurso. Dúvidas? Ok, obrigada, doutor Zuli. Então, os debates estão abertos. Deixa eu selecionar e vou gravar. Nossa, fiquei bêbado só em falar nas bebidas. Os debates estão abertos. Se alguém quiser se pronunciar enquanto o doutor Zuli registra. Eu quero dizer, então, que assim, eu vou acompanhar o doutor Zuli, embora nessa questão da classificação, reclassificação, acho um pouco complexa, já tive voto até no sentido de entender, apesar do Estado poder reclassificar, né? Em outro caso, acho que até está em vista com a doutora Luciana, não lembro se nós já votamos ou se ela tirou em vista. Eu entendi até no recurso de ofício, que ali no caso não haveria essa prova. Então, eu acho que é muito na questão das provas, né? Para a desclassificação pelo fiscal, naquele caso, que é até um recurso de ofício. Então, eu acho que, com base nas provas, eu entendo que aqui no caso, né, pelo que doutor Zuli esclareceu, então eu vou acompanhar, embora, né, queria deixar registrado isso, que essa questão da fiscalização reclassificar, né, ou desconsiderar uma classificação da Receita Federal também tem que ser com base em provas. Então, é só para deixar isso registrado, porque eu tive uma manifestação um pouco diferente em outro caso. Tá? Então, é isso. Mas aqui no caso é interessante aqui, porque efetivamente o que se está considerando, tá? É a própria bebida, né? Tá? O que estava acontecendo, olha. Eu queria pegar aqui nos meus arquivos aqui. É interessante que esse Barkov aqui, né? O Barkov é uma vodka, tá? Aliás, uma vodka de R$180, não, R$400. Tá? Então, ele é uma vodka, tá? Então, não precisei ir muito longe, porque quando eu abri aqui o Google, ele já me disse que a Barkov é uma vodka, tá? E aqui, quando eu venho aqui também nesse Coquetéis Contini, foi o próximo que eu peguei. Deixa eu ver aqui nos meus arquivos, né? Coquetéis Contini, poxa. Coquetéis Contini, da mesma forma, ele é... Poxa, então, coquetel Contini branco, tá? E aí ele diz o seguinte, olha, é uma bebida composta à base de vinho, açúcar, álcool e extrato de ervas aromáticas, muito consumida no Brasil e é famosa por ser ótimo custo-benefício e versatilidade, tá? Versões comuns é Contini branco, Contini tinto, post-tinto, né? Teor alcoólico, 15% a 16%, poxa, maior do que o vinho, tá? Então, por isso, demonstra efetivamente, tá? Desculpa, eu fiz uma parte que eu fui lá pesquisar o que eram essas bebidas, né? E então, tá demonstrado. Se o contribuinte tivesse utilizado aquela classificação A2206, que é para bebidas no geral, mas não alcoólicas, mas não, ele utilizou errada, tá? Então, não a de álcool. Então, eu não vejo nem... A colocação é muito interessante da doutora Maria do Rosário, concorda com ele, tem que ter a demonstração, mas, poxa, como é que fala? Eu estou lembrando muito do meu amigo José Rosa, né? Que ele tinha uma frase que ele falava que, efetivamente, a mercadoria fala por si só, né? Poxa, caramba, tá, é evidente. Ali, Barkov é vodka, não tem outro, então é alcoólica, tá? Então, é assim que eu voto. Muito obrigado. Apesar que estamos em tempos em que queijo não é mais queijo, chocolate não é mais chocolate, sorvete já não é mais sorvete, então é realmente difícil definir qual que é a mercadoria. Como tinha um amigo que era vice-presidente da Arquibom, né? E ele brincava, porque lá no norte e no nordeste não é sorvete, é sorvete. Só falta registrar, Zuli. Só Está desculpa, registrado. Tá? Ixi, então meu sistema caiu. Está registrado. Tá.
Por Desde isso que que eu eu estou aqui comecei. aguardando o registro do voto relator. Então, dá um refresh nele ali em cima na rodinha. Puxa, eu acho que o meu caiu. Deixa eu voltar aqui. É porque a hora que eu Eu estava comecei aqui a esperando. abrir Não, então, as para você definições, estar registrado, vocês estão vendo registrado? Então, o meu sistema aqui deu um. quando eu comecei a falar, porque eu fui ver cada bebida, né? E vi que todas eram alcoólicas, porra. É por isso que eu brinquei. Só em ler eu fiquei bêbado. Não, eu estou tentando aqui, então, voltar. O meu, então, caiu. Você deu Deixa eu refresh? tentar aqui. Você apertou a Estou rodinha ali em cima, tentando. do lado da casinha, ver se ele volta? Não voltou, não. Eu Sim, vou ter então que reiniciar, tem gente, que só um reiniciar. instantinho. Enquanto a doutora Maria do Rosário inicia, eu tenho que dar uma voltinha. Ah, voltei. Consegui aqui, já Tá. coloquei para verificar o quórum, né? Encerrei os debates, verificação de quórum. Debate encerrado, está vindo a verificação de quórum. Vamos ver. Agora iniciar a votação. Estava registrado no meu que não estava. É. Não estava. Então, agora, votando aqui, acompanhando o relator. Só falta o doutor Argos, que o seu caiu também, desatualizou, não, doutor. Então, encerrando a votação, todos acompanharam o relator, conhecido integralmente, não provido, o caso da Casa de Conte. Então, este foi o resultado do auto 5024.790. Então, encerrado o julgamento, e com isso nós encerramos a pauta de hoje. Deixa eu ver se está aqui tudo encerrado. Acho que sim, né? Então, cumprida a pauta de hoje, missão cumprida, encerrado o julgamento do dia, e com isso, Oswaldo pode encerrar a gravação. Sessão